Olá, crianças! Boa tarde, tudo bom com vocês? Hoje é 27 de agosto de 2020. Hoje iremos estudar História. É, Nós vamos aprender um pouquinho sobre o ciclo da borracha. Então, a tia Karina vai ler, tá bom, para vocês. É, Também quero que vocês leiam no livro de vocês para vocês aprofundar o conhecimento, tá bom, crianças? Preste bastante atenção. Então, vamos lá. Ao longo da história do Brasil, a extração de diversos produtos das matas brasileiras estimulou o deslocamento de muitas pessoas pelo território. Ou seja, as pessoas saíam, né, do seu lugar para ir para outros lugares, né, crianças, dentro do nosso Brasil. Entre esses produtos está o látex, substância líquida retirada de uma árvore, que é chamada de seringueira, que é utilizado para produzir borracha natural. No século XIX, o látex passou a ser amplamente utilizado pela indústria, tornando-se um produto muito valorizado. No auge da exploração do látex no Brasil, ocorreu entre o século XIX e as primeiras décadas do século XX. Esse período ficou conhecido como ciclo da borracha. Atraídos pela promessa de encontrar trabalho e boas condições de vida, milhares de pessoas migraram para a região norte do país, com o objetivo de trabalhar na extração do látex. A maior parte dessas pessoas vinha de região do Nordeste do Brasil. Então, crianças, muitos nordestinos saíam, né, das suas terras e iam para a região norte. Para quê? Para ter melhores condições de vida, né? Através desse trabalho, né, eles pretendiam ter melhores condições, ter boas moradias, né, e entre outros, né, crianças. Então, por isso que teve esse processo de migração. Saiu da região norte para a região, saiu da região nordeste e foi para o norte. As repetidas secas que ocorreram no final da década de 1870 estimularam ainda mais a vinda em massa de sertanejos para a Amazônia. Estimadas da época calculava entre 250 e 300 mil o número de nordestinos que ingressaram na região entre os anos de 1870 a 1920. Então, crianças, do século XIX até o início do século XX. Aqui é a foto, né, de um seringueiro, né? Ele está extraindo o látex da seringueira. Na página 257, a tia Karina vai ler também, tá bom? A vida em meio à mata. As pessoas que trabalhavam na extração do látex, conhecidas como seringueiros, enfrentavam difíceis condições de vida em meio à floresta amazônica. Elas viviam isoladas na selva em pequenas cabanas improvisadas. Doenças como a malária e febre amarela eram comuns e não havia acesso ao atendimento médico. Além disso, os seringueiros recebiam salários muito baixos. Vocês lembram, crianças, que a tia Karina falou que no início que muitas pessoas saíram da região Nordeste para melhores condições de vida, né? Infelizmente, muitos deles não conseguiram, né, ter essa condição que gostaria de ter, né? Porque muitas pessoas morreram no meio das matas, né? Por falta até de preparo no trabalho, por doenças, né? Por condições precárias, né, crianças? Infelizmente, né? Mas o intuito era assim, sair da região Nordeste, né, e migrar para a região Norte para poder ter uma melhor condição de vida, né, crianças? Aqui embaixo, né, tá a riqueza da borracha. A riqueza gerada pela exploração do látex estimulou um processo de modernização em cidades como Belém e Manaus. Diversas ruas foram pavimentadas, houve instalação de redes de água e esgoto, linhas de bonde, iluminação elétrica, além de terem sido construídos grandes edifícios como teatros, mercados e bibliotecas. Entretanto, havia grande desigualdade social.
nessas cidades e a maior parte da população não tinha acesso a esses serviços. Aqui, criança, aqui tá localizado, esse lugar é lá na região norte, tá bom? Aqui em Manaus. Crianças, na página 258 tem as seguintes perguntas. A. Que produto encontrado na região norte do Brasil passou a ser amplamente explorado no século XIX? Crianças, que produto foi esse, crianças? Do que nós estamos falando? Então, se vocês tiverem dúvida, é só vocês retornarem aqui na página 256, tá bom? Para que esse produto era utilizado? O que era feito com esse produto? Retirava esse produto, né? Retirava a matéria-prima e transformava esse produto. Que produto que era esse? Qual a origem da maior parte das pessoas que migraram da região norte durante o ciclo da borracha? Aqui está dizendo também, crianças, que pessoas saíram lá da sua terrinha e foi para a região norte para ter melhores condições de vida. Tá aqui no texto, está dizendo. 4. Por que milhares de pessoas migraram para a região norte do Brasil durante o ciclo da borracha? Por que eles saíram da sua região, das suas casas e para a região norte, crianças? Por que a pessoa saiu lá do seu cantinho, do seu aconchego e para um outro lugar? Então, vocês vão explicar por que as pessoas fizeram isso, tá bom, crianças? Se vocês tiverem dúvida, é só vocês voltarem na página 256, que também está explicando por que eles saíram das suas casas, né, das suas moradias, perto das suas famílias, para ir para a região norte, tá bom? E embaixo, forme frase com as palavras abaixo. Riqueza, modernização e látex mata seringueiros e doenças, tá bom? Então, vocês vão formar duas frases referentes a essas palavras que estão aí, tá bom, crianças? Se vocês tiverem dúvida em formar essas frases, vocês voltem aqui na página 227, que aí também tá falando um pouquinho sobre esse assunto, tá bom, crianças? Hoje, crianças, nós estudamos o ciclo da borracha. Se vocês tiverem alguma dúvida, fala com a professora, que eu tô aqui para ajudar vocês, tá bom, crianças? Um beijo e até a próxima aula.